E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daura Menezes e nesse canal eu falo bastante sobre as minhas leituras, algumas coisas que eu assisto, tudo aquilo que eu acho que faz sentido no universo humano, mas principalmente nos saberes femininos. E eu gosto muito de trazer coisas que façam a gente pensar, não é só uma propaganda de livros, não é só um compartilhamento daquilo que eu leio, daquilo que eu assisto. Se fizer sentido para você, bora juntos? Se inscreve aqui no canal para você não perder nadinha, tá bom? E aí, eu vim trazer hoje para vocês dois livros que eu li agora em dezembro, que eu comecei a ler um, aí depois eu falei, quero ler uma coisinha diferente, e aí eu acabei lendo os dois juntos. E foi uma feliz coincidência, porque essa leitura conjunta me fez pensar em algumas coisas muito sérias. E vamos a eles. O primeiro é Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Esse livro já estava na minha estante há um tempinho e falei, cara, é o momento, vou ler esse livrinho pequenininho de quase 500 páginas. E foi uma escolha sensacional, não lembro se foi indicação de alguém, mas Humberto Eco é Humberto Eco, né? Dispensa comentários. Eu falei, bora ver esse Cemitério de Praga, né? Não sabia nada sobre o livro, mas amei. Trata-se de uma conspiração, o livro inteiro fala sobre conspiração contra judeus e maçons. E é uma conspiração muito louca mesmo. A construção da história, ela leva em conta um personagem, o protagonista, Simonini, ele é o único personagem inventado. Todos os outros personagens existiram de fato. E é isso que torna o livro tão interessante. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu? Isso é o de menos. O que importa de verdade é que em quase 500 páginas, Humberto Eco mais uma vez coloca a gente para pensar em muitas coisas. E embora essa história se passe entre o século XIX e o comecinho do século XX, agora no século XXI faz muito sentido. Nesses tempos de redes sociais, de fake news, esse livro faz todo o sentido do mundo. E eu não falo só das fake news, não. Eu falo também, gente, daqueles vídeos que estão lotando a internet, o Instagram principalmente, de pessoas ensinando a gente a viver. Já percebeu como tá cheio desses vídeos que falam sobre quem é o homem ideal, quem é a mulher ideal, o trabalho ideal, a casa ideal? As pessoas estão ensinando a gente o que é ideal pra gente. Eu acho isso uma loucura. Então, antes de você sair por aí mudando a sua vida, dá uma lidinha nesse livro aqui, tá bom? Esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é: nós acreditamos em tudo o que chega para nós. Então, podem ser livros, jornais, revistas, uma matéria na internet, uma matéria na televisão. A gente tende a acreditar porque tem alguém dizendo. Só que uma coisa que minha mãe me ensinou logo que eu aprendi a ler, e eu aprendi a ler muito cedo, ela me ensinou que eu não devo acreditar de primeira naquilo que eu leio, naquilo que eu assisto. Eu preciso juntar tudo o que eu já li, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já assisti, tudo que eu já vivi principalmente. Eu preciso juntar tudo e formar a minha opinião. Eu preciso questionar o que está sendo apresentado para mim. E esse desconfiômetro, esse raciocínio, esse pensar, está sendo muito esquecido hoje em dia. As pessoas estão engolindo as coisas muito fácil e se deixando levar pela primeira informação que chega. Então, com isso, a gente tem muita confusão, muitos boatos que depois são desmentidos. E quando são desmentidos, a bagunça já está feita, as pessoas já estão por aí falando mal umas das outras, já foi feito todo um julgamento, todo um cancelamento, enfim.
Fora isso, a gente está direcionando a vida meio que pelo pensamento dos outros. E não é por aí. A gente precisa retomar esse hábito saudável de usar o intelecto para formar nossas próprias opiniões e buscar as informações mais verdadeiras possível, mais cientificamente comprováveis, mais justificáveis, enfim. Aquilo que se aproxima mais da verdade. A verdade a gente sabe como é, né? Existe o lado A, o lado B e existe a verdade que às vezes não é igual nem a história de um nem a história do outro. Mas é por isso mesmo que a gente precisa juntar tudo que a gente conhece, tudo que a gente aprendeu. A gente precisa fuçar mais, descobrir quem está falando isso, quem está falando aquilo, por que está falando, qual o contexto. Principalmente vídeos, quando a pessoa corta e publica só um pedaço de uma entrevista, qual foi o contexto de onde saiu aquela fala? Às vezes frases fora de contexto fazem você pensar uma coisa, mas o contexto inteiro quer dizer uma outra completamente diferente. Agora eu vou dar uma pausa só para perguntar, será que tá saindo esse ruído aí para vocês? Eu espero que não, mas tá tendo uma obra aqui, eu não vou conseguir gravar outro dia porque a obra tá durando dias. Vamos lá. Bom, esse livro, como eu disse para vocês, do Humberto Eco, ele traz aqui uma situação que seria cômica se não fosse trágica. A criação de um tratado que fala sobre uma conspiração que está sendo organizada por judeus e com a participação de maçons. E aí, durante a história todinha do livro, existe essa busca por comprovar a conspiração que maçons e judeus estariam tramando para dominar o mundo. E aí tem várias passagens muito, mas muito antissemitas e até violentas aqui. Embora seja um livro que tenda um pouquinho para o humor, mas é aquele humor que cutuca, provoca. Não é para sair rindo e fazendo piada por aí, não chega nesse nível. Então, uma parte aqui o que é mais importante, né? O livro trata desse tratado que teria sido escrito, uma ata de uma reunião que teria acontecido no cemitério de Praga, onde os judeus estariam tramando, depois enfiam os maçons na história, mas os judeus estariam tramando dominar o mundo. E essa dominação seria muito mirabolante. Não vou dar spoilers, mas olha só esse trecho eu destaquei um trecho aqui importante que diz assim, ó: somente após ler e reler aquele documento compreendi plenamente que eu tinha uma missão. Deveria conseguir a todo custo vender a alguém o meu relatório e só se o pagassem a peso de ouro acreditariam nele e colaborariam para torná-lo crível. Ou seja, quem escreveu o relatório não era judeu, não era maçom, era alguém que estava tramando contra eles. E aí, de que forma você consegue vencer o seu inimigo? E a história mostra muito bem isso. Você precisa convencer o maior número de pessoas de que aquele grupo é inimigo. E como é que você faz isso? Escrevendo um relatório onde, supostamente, os judeus estariam tramando contra o restante do mundo. Estariam tramando uma dominação. Então, você cria aqui o motivo ideal para que o mundo se volte contra esse grupo. E aí tem vários trechos, várias provocações interessantes. Por exemplo, eu assisti uma série, tem até o vídeo aqui, eu assisti uma série na Netflix sobre o círculo íntimo do Adolf Hitler. E nesse círculo íntimo, todos os homens que fazem parte, eles seriam cada um representante de um grupo que os nazistas tentaram dizimar. Guarda essa informação e vem aqui comigo, ó. Goethe, não sei se é assim que se pronuncia, porque é um nome em outra língua.
não tinha qualquer semelhança com o tipo herói ariano que celebrava. Ao contrário, se fosse para dizer a verdade, mas por que afinal se deve dizer sempre a verdade? Ele mais parecia um judeu glutão e sensual, mas enfim, convinha acreditar nele, pois isso era o que faziam os serviços que deveriam me pagar os 25.000 francos restantes. Então, olha só, o Goethe era um cara que mais parecia o judeu glutão que eles mesmos estavam tentando incriminar com o relatório. Volta lá no círculo íntimo do Hitler. A pessoa deficiente física, o renegado pelo exército, o judeu, o homossexual, entre outros ali, todos esses caras, todos esses tipos faziam parte do grupo do Hitler e também seriam alvo dos nazistas. Então olha como a coisa é contraditória e olha como o Umberto Eco deixa aqui essa provocação. O ideal ariano que os nazistas buscavam e que esse grupo aqui do livro do Umberto Eco também busca, esse ideal ariano eles mesmos não atendem. Os próprios líderes não atendem. Então olha só até onde vai o nível de loucura do ser humano em geral. Não estou falando só dos líderes, eu estou falando de quem segue esses líderes. Eu estou falando daquele assuntinho que eu comecei aqui. Acreditarmos e seguirmos a tudo sem pensar. Os líderes que chamam a gente para fazer alguma coisa, para nos mobilizarmos contra ou a favor de alguma coisa, eles praticam aquilo que eles estão falando? Guarda aí para vocês. E aí vamos para mais um trecho aqui. Ó. Uma descrição de como seria, deixa eu arrumar aqui, botar meu gatinho, de como seria a figura do semita. O semita é mercantil, cúpido, intrigante, sutil, astuto, ao passo que nós, arianos, somos entusiásticos, heróicos, cavalheirescos, desinteressados, francos, confiantes até a ingenuidade. O semita é terrestre, já não vê nada além da vida presente. Vocês encontraram na Bíblia alguma menção ao além? O ariano é sempre tomado pela paixão pela transcendência, é filho do ideal. O Deus cristão fica no alto dos céus. O judaico ora aparece sobre uma montanha, ora sobre uma sarça, nunca mais alto. O semita é negociante, o ariano é agricultor, poeta, monge e, sobretudo, soldado, porque desafia a morte. O semita não tem capacidade criativa. Vocês já viram musicistas, pintores, poetas judeus? Já viram um judeu que tenha feito descobertas científicas? O ariano é inventor, o semita desfruta das invenções do ariano. E aqui a gente volta na história para dizer que, pelo amor de Deus, os judeus são cientistas, eu ousaria dizer que os melhores, os maiores cientistas eram judeus. Temos muitos artistas, muitos músicos judeus, entre outros. Eu vou citar só um artista judeu do nosso tempo, Steven Spielberg, de família judia. Então, assim, você vê como a coisa é? Quando você fala com entusiasmo, você faz com que as pessoas acreditem no que você está dizendo. Então, você fala com certeza, você coloca orgulho ao falar de você, da sua raça ariana, e com desprezo quando fala pelo outro. A pessoa com menos informações ou com mais preguiça tende a ir para o seu lado ali, acreditar que isso é verdade. Então, olha só como é. O semita é mercantil, é cúpido, é intrigante, é sutil, é astuto. Ao passo que nós, arianos, somos entusiásticos, heróicos, cavalheirescos, desinteressados, francos e confiantes até em ingenuidade. O semita é terrestre e não vê nada além da vida presente. Esse lance da vida presente
eu acho que é até um elogio, mas vamos seguir. Eles falam, inclusive, com muito entusiasmo aqui, o personagem, que o Deus dos arianos vai além da eternidade, enquanto que o Deus judeu é aqui, agora e só, é terrestre, não transcende. É aquela velha história da discussão sobre religião, né? A minha religião é melhor que a sua. O meu Deus é maior que o seu. E blá, 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 blá. Oh, Lord. Mais um pedacinho aqui bem absurdo. Senhores, a afirmação de que Cristo é judeu é uma lenda divulgada precisamente pelos judeus, como eram São Paulo e os 4 evangelistas. Na realidade, Jesus era de uma raça céltica, como nós, franceses, que só muito mais tarde fomos conquistados pelos latinos. E antes de serem emasculados pelos latinos, os celtas eram um povo conquistador. Já ouviram falar sobre os gálatas, que chegaram até a Grécia? A Galileia se chama assim por causa dos gauleses que a colonizaram. Por outro lado, o mito de uma virgem que teria parido um filho é mito céltico e druídico. Jesus, basta olhar todos os retratos que temos dele, era louro de olhos azuis e falava contra os usos, as superstições, os vícios dos judeus. E ao contrário de tudo que os judeus esperavam do Messias, dizia que seu reino não era deste mundo. E os judeus eram monoteístas. Cristo lança a ideia da trindade, inspirando-se no politeísmo céltico. Foi por isso que o mataram. Judeu era Caifás que o condenou. Judeu era Judas que o traiu. Judeu era Pedro que o renegou. O que ele está falando aqui é uma grande bobagem? Vamos lá. Ainda que a Galileia pudesse ter sido colonizada por gauleses, estamos aqui falando do Oriente Médio, né? Jesus loiro de olho azul, lá no Oriente Médio. Mas eu não vou nem embarcar nessa discussão, eu só vou dizer aqui para vocês que quando você quer construir uma narrativa que vá contra um grupo, você vai fundo, você vai até o âmago da história. E no caso aqui, seriam os católicos que estariam construindo uma narrativa contra judeus e maçons. Então, ele busca dentro dos próprios símbolos, do próprio símbolo cristão, do próprio símbolo, a Trindade, né, que é tão respeitada e saudada e reverenciada pelos católicos, pelos cristãos, enfim, ele usa destes símbolos para trazer uma narrativa contra judeus e maçons, mas principalmente contra judeus. Então, olha até onde vai, até onde pode ir o ser humano para justificar tudo aquilo que ele pensa e que ele quer manipular dentro da sua mente. E esse tipo de coisa só acontece quando você não tem repertório. Então, o que é o repertório? É você ler muito, experienciar, ter vivências, conversar, discutir, debater, assistir, tirar suas próprias conclusões, juntar uma informação com a outra, desconfiar daquilo que você ouve, daquilo que você assiste, ver se faz sentido essa conversa e essa outra, para não cair nesse tipo de embuste. Então, o Humberto Eco foi maravilhoso ao trazer para a gente essa história. Porque ele traz, como eu disse, personagens reais e, pasmem, o tal do relatório do encontro do cemitério de Praga, ele foi inspirado num relatório que existe de verdade. Chama Protocolos dos Sábios de Sião. Procura na internet. Os Protocolos dos Sábios de Sião apareceram e eles apareceram no comecinho do século XX
eles são um plágio de um texto do século XIX e é um plágio com uma intenção maléfica. O texto original não fala de judeus, mas os protocolos dos sábios de Sião, eles falam de judeus, realmente de um encontro que teria acontecido entre judeus e maçons para dominar o mundo. Agora, onde é que está a maldade? Vamos lá. A maldade existe na intenção de quem escreve determinados protocolos, relatórios, atas, enfim, que falam de um grupo ao qual você não pertence. Então teria sido assim, um espião, alguém que deixou um gravador ali, alguém atrás da moita escutou e fez o tratado. O tratado foram eles que escreveram e foi roubado. Não interessa. O que importa é que esse tratado foi escrito, esses protocolos dos sábios de Sião foram escritos com a finalidade de fazer com que o mundo acreditasse que maçons e judeus estavam se unindo para dominar o mundo. Seria ridículo se não tivesse sido levado a sério. No livro Mein Kampf, Adolf Hitler cita os protocolos de Sião para justificar a sua movimentação contra os judeus. Então, vamos pensar aqui, o que foi que Hitler fez mesmo? Fundou o Partido Nazista, foi o líder, o mentor, junto com a sua corja, do maior massacre que a humanidade já viu, que foi o Holocausto, um massacre industrializado. E não foi só ele que acreditou nos protocolos de Sião, não, gente. Eu fui fuçar, tá? Eu fui fuçar sobre os protocolos de Sião. E aí eu descobri que o New York Times, por exemplo, publicou um artigo sobre os protocolos de Sião. E mesmo depois que os protocolos foram desmentidos, mesmo depois que foi provado que aquele texto dos protocolos dos sábios de Sião era falso, não foi publicada qualquer nota de repúdio ou de desculpas, ou não acreditem nisso, não. Foi feito todo um chabu, vamos falar que a gíria santista, foi feito toda uma movimentação em várias partes do mundo sobre a existência dos protocolos e sobre a necessidade de combater um inimigo comum, que era o grupo de judeus e o grupo dos maçons, que estariam coordenando um ataque, uma dominação global. Agora, quando se descobriu que os protocolos eram falsos, não foi publicado nada. E aí a gente chega no segundo livro que eu li, Assim Foi Auschwitz. Então, olha como foi louca essa minha leitura. Eu comecei com um livro de ficção que fala sobre um tratado que existiu de verdade, personagens verídicos que manipularam a informação, a comunicação, para movimentar o povo contra os judeus. E a gente chega aqui, em Auschwitz. Então, esses protocolos dos sábios de Sião levaram a isso aqui. Assim Foi Auschwitz é um livro muito interessante, escrito pelo Primo Levi, pelo Leonardo de Benedetti, 2 sobreviventes de Auschwitz. E o Leonardo era médico e o Primo Levi químico. Eles tratam aqui de uma parte que eu não tinha visto ainda, que era como eram os cuidados médicos dentro de Auschwitz. E aí, o que me importa aqui falar para vocês não é exatamente sobre os cuidados médicos, sobre o trabalho deles, trabalho forçado deles dentro dos campos, que isso já foi amplamente divulgado, mas eu destaquei alguns detalhes que juntam aqui no nosso raciocínio. Somos filhos dessa Europa onde está Auschwitz.
Vivemos neste século em que a ciência se rendeu e gerou o código racial e as câmaras de gás. Quem pode se dizer seguro de estar imune à infecção? Infecção, nesse caso, ó, mental. A infecção que levou à criação das câmaras de gás e de campos de concentração como Auschwitz. Tem alguns detalhes bem sórdidos aqui, por exemplo, sobre como foi criado, o que era o Zyklon B, que era o gás usado nas câmaras de gás de Auschwitz. Era um pesticida. Isso me deixou bem aflita. Seres humanos que usam pesticida para dizimar um outro grupo humano. E por quê? Porque alguém escreveu o protocolo dos sábios de Sião, dizendo que os judeus queriam dominar o mundo. Um protocolo falso. Complicado, né? E aí tem um outro pedaço aqui que é bem interessante, também chocante, enfim, revoltante. Sobre a empresa Topf-Sony de Erfurt, alemã, especializada em construções com ferro. Ainda há plaquetas nos fornos de Buchenwald, não nos de Auschwitz, porque foram explodidos. Essa empresa, a Topf-Sony, ela precisou, mas não foi, ela precisava ter sido questionada sobre por que não questionou o fato de ter atendido a encomenda de crematório capaz de destruir 1000 cadáveres por hora. Nunca questionou, fizeram direitinho, entregaram a encomenda. Ó. E aí mais um trecho aqui que eu destaco desse livro, Assim Foi Auschwitz. Monowitz era um outro campo, um campo de trabalho que fazia parte do complexo de Auschwitz. Monowitz, no entanto, era um bom campo, e digo isso sem ironia. Por ser um Arbeitslager, um campo de trabalho e não um de extermínio propriamente dito, a média de vida era de 3 meses. Nos campos de Kelmo, Sobibor, Treblinka, Majdanek, vivia-se de 1 a 2 semanas. Se não se fala deles, é porque nenhum judeu retornou destes locais para contar a sua história. Ele ficou em Monowitz. Eles ficaram em Monowitz. Primo Levi e o Leonardo. E eles saíram vivos dessa empreitada graças a um conjunto de fatores. Eles não trabalharam para os alemães nem nada. Mas foi um conjunto de fatores que eles mesmos dizem que foi sorte. Mas vocês veem o que uma brincadeira, o que um texto escrito, um texto falso escrito pode gerar? Campos de concentração onde as pessoas chegavam e duravam no máximo 2 semanas. E aí, por que falar disso, né? Tem muita gente que fala, Daura, você está postando tanta coisa sobre coisas ruins, tantos textos e livros e vídeos, enfim, sobre assuntos ruins, sobre assuntos tristes. E aí eu penso como eles, ó, por que falar? Se calar é um ato reprovável no plano moral. Falar, testemunhar, oferece por sua vez uma ocasião de resgate. Esse é um tema recorrente, até mais do que os escritos de Levi em sua prática cotidiana de escritor e justamente de testemunha. A esse respeito, me vem uma frase de Luciana Nissim Momigliano, presa e deportada junto com ele, que parece assumir o pensamento de ambos. Estava bem consciente de que o fato de ter sobrevivido a Auschwitz me traria sempre mais deveres do que direitos. Então, pessoas que sobrevivem a uma situação extrema, como por exemplo Auschwitz, precisam sim contar pra gente o que foi que viveram,
precisam sim mostrar para quem não esteve lá o horror que passaram. E esse tipo de assunto não é best-seller, não costuma ser best-seller e não costuma lotar cinemas, à exceção de alguns filmes, como, por exemplo, A Lista de Schindler, do querido Steven Spielberg. Mas, em geral, as pessoas preferem ficar anestesiadas. Não querem saber de dramas da vida real, que com história, com finais como este, por exemplo, que eles sobreviveram e tem muita coisa, não diria boa, tem muita coisa importante para nos dizer. E olha como é importante você ter discernimento e entender a leitura conjunta de 2 livros. Foi acidental mesmo, gente. Eu não sabia que eu ia chegar nessa conclusão, mas assim foi Auschwitz e outros livros que eu li sobre os campos de concentração e a Segunda Guerra Mundial, lido junto com o cemitério de Praga, fazem um boom na nossa mente, porque é como eu falei, o texto do cemitério de Praga, o enredo, o personagem principal podem ser fictícios, mas o texto existiu de fato e chama Protocolos dos Sábios de Sião. Existiu e embasou as acusações do Adolf Hitler no livro Mein Kampf, que eu também tenho. Ele embasou matérias em jornais importantes como The New York Times, até que a gente chegou aqui. E nessa ordem, tá? Mein Kampf foi escrito depois do lançamento dos Protocolos do Sábio de Sião e foi escrito antes da construção de Auschwitz. Assim como o texto que saiu em jornais como New York Times, também se fizeram valer dos Protocolos dos Sábios de Sião e a publicação foi antes da eclosão da Segunda Guerra. Não é por acaso, não é à toa. Então esse vídeo longuíssimo, me perdoem, mas eu precisava falar dos 2 livros juntos. Esse vídeo longuíssimo é um convite para você agora em 2025 tomar cuidado, de verdade. Tomar muito cuidado com o que você consome, o que você divulga. Tomar cuidado principalmente com o que você compartilha, os conteúdos que você compartilha, porque naquele afã de fazer parte, de estar ali, de querer viralizar, de querer causar, você pode estar compartilhando informações mentirosas. E caso isso aconteça, caso você compartilhe ali um conteúdo que você achava importante e depois descobriu que era mentira, se retrata. Porque todos nós somos influenciadores de outras pessoas, influenciadores de nós mesmos. Se você publicou algo que levou uma pessoa a tomar uma devida atitude ou fez a pessoa ter um pensamento, uma conclusão, enfim, se você influenciou a pessoa com aquele post que você fez, com o texto que você publicou, você tem a responsabilidade de consertar isso, publicando alguma coisa que diga, sabe aquele texto que eu publiquei, que mexeu com a tua cabeça? Aquilo era falso, me desculpe, eu errei. Porque senão a gente tende a errar tanto quanto quem escreveu os Protocolos dos Sábios de Sião. Então aqui eu tenho muita ironia, muita verdade e muita crítica social, crítica global e crítica política. Aqui eu tenho a consequência dos atos de quem não pensou quando escreveu os Protocolos dos Sábios de Sião. Então aqui eu queria ter numa mão os protocolos, faz de conta aqui, ó, meu rascunho aqui, ó, os Protocolos dos Sábios de Sião, pura irresponsabilidade, as consequências dos protocolos irresponsáveis e a crítica a tudo isso.
Então, espero que o 2024 de vocês tenha sido lindo e espero que 2025 todos nós sejamos mais conscientes daquilo que espalhamos por aí. Beijo grande, se você gostou, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário. Se você não gostou, comenta também, que eu gosto da discussão, tá bom? Beijo para vocês.